ajuda de lá. Todo o nosso esforço e nosso coração, a gente faz um mundo bem melhor. A Sara E o Davi já sabem muito bem bem o que que fazer. fazer. Pelo amor de Deus, o mundo vai ouvir. Sim, E vamos começar com com você. você. Tem gente precisando de um abraço. Tem gente precisando de calor. Sei que Jesus quer ser o seu amigo. E ele oferece seu amor. Chegou A hora de ajuda, eu ajudo daqui, você ajuda de lá. chegou A hora de ajuda, eu ajudo daqui, você ajuda de lá. 3 palavrinhas. Lá, 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 lá. Todo mundo junto? Lá, Numa lá, só lá, missão. lá, Semear o amor do nosso Pai do céu. Seja lá no céu nosso troféu. Eu lá, ajudo daqui, você. ajuda de lá. Paz do Senhor, mulheres, homens, crianças, né? Mas hoje em especial eu gostaria de falar para você, mulher que está nos assistindo. Nosso dia está chegando, né? E Deus acho que proporcionou um dia especial para que a gente se sinta especial. Tantas mulheres memoráveis na Bíblia e hoje eu resolvi falar de uma em que a Bíblia fala que ela não era muito bela, né? Que é sobre Lia. Eu vou ler um pequeno trecho de Gênesis 29 e depois vou falar um pouco sobre ela, tá? Gênesis 29, do 16 ao 17, diz assim: Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. A palavra fala que ela tinha um olhar sem brilho, né? A história dela é marcada por falta de amor. Ela foi obrigada pelo pai, enganada pelo pai, a se casar com Jacó, porque Jacó trabalhou durante alguns anos para que ele pudesse ter Raquel, porém, como Lia era a filha mais velha, ela foi obrigada a casar com ele e se viu casada com um homem que não a amava. E ela passou a amar Jacó, né? E isso eu creio que para ela foi um momento de muita tristeza, por não ter brilho no olhar, não ter aquela alegria que Deus nos dá todos os dias, mas ela não desistiu, ela foi fiel e Deus sabia do sofrimento dela. Então o que eu tô aqui para dizer não é tipo assim, ai, coitada da Lia, não, é para te dizer que a Lia, ela foi fiel, mesmo em meio a toda aquela amargura, a toda aquela tristeza que ela tinha no coração de ter casado com um homem que não a amava, de ter uma irmã que começou a disputar com ela, esse homem, né, de ter um pai que a enganou. Ela mesmo assim orou, clamou a Deus e Deus concedeu os filhos para ela, coisa que no início Raquel não pôde ter. E ela foi persistente. E no 4º filho, ela deu o nome para ele, que o significado do nome é louvor. E a partir daquele momento, ela entendeu que Deus não a esqueceu, que a misericórdia dele estava sobre ela, né? Então eu estou aqui para esse início de culto te dizer que mesmo que você esteja passando por um momento de tempestade, ou um momento de tristeza, ou solidão, ou achando que ninguém me ama, ninguém me quer. Existe alguém muito maior do que todas as coisas que te ama, muito maior do que qualquer casamento, do que qualquer relacionamento. Te ama, tem misericórdia da sua vida e através das suas lutas, ele vai te ensinar a depender dele, a confiar nele e a saber que ele era e é o que há de vir. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início e ele é o fim da sua vida. Então que neste momento você realmente abra o seu coração para receber aquilo que Deus tem para você, mulher. Porque às vezes a gente se sente tão menosprezada, né? Ai, sou invisível, ninguém vê o que eu faço, ninguém vê o que eu passo. Ou às vezes você está passando por um momento de dificuldade,
um momento de perda, e Deus manda te falar que Ele é contigo. Em todos os momentos Ele tem te sustentado, Ele tem caminhado com você. E vai chegar uma hora em que você vai olhar para trás e falar assim: Ele me ajudou a caminhar, Ele me pegou no colo. Amém? Vamos orar? Pai, nós somos gratas a Ti, Senhor, por nos termos feito mulher. Às vezes nós reclamamos por estar tão sobrecarregada com tantas coisas, com tantas lutas, com tantas dúvidas, mas nós sabemos que o Senhor pega em nossas mãos e caminha conosco. Por isso, este é o momento que nós entregamos o nosso coração a Ti, confiamos em Ti e, assim como Lia, não vamos desistir. Mesmo que os nossos olhos não vejam, mesmo que os nossos ouvidos não escutem, mas o nosso coração tenha a certeza de que o Senhor é Deus e de que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. E que nós possamos aprender a cada dia, a cada momento, com as situações que o Senhor nos permite passar. Nós te agradecemos por mais um dia, por mais um ano, e oramos por todas as mulheres desse mundo, Senhor, não só do país, do nosso Brasil, mas por todo o mundo, que todas elas possam se sentir amadas e abraçadas por Ti, Pai, porque só o Senhor é Deus, é Pai, é amigo, só o Senhor pode nos consolar e nos ajudar a caminhar a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Ju. Amém. E agora nós teremos a participação das nossas crianças cantando, louvando a nosso Deus. Em seguida, a Silvinha fará uma oração de intercessão, um momento tão importante dentro do nosso culto também, momento no qual nós colocamos diante do nosso Deus os pedidos, e você pode aproveitar também e colocar no nosso chat o seu pedido, o seu motivo de oração, que assim que esse culto termina, a nossa igreja se coloca em oração, colocando diante de Deus esses pedidos. Então, durante a oração de intercessão, você pode também orar a Deus colocando os seus pedidos e também pode digitar, colocar ali seus pedidos para que a nossa igreja esteja orando. Após esse momento de intercessão, nós iremos louvar e adorar ao nosso Deus através dos cânticos. Vamos então, neste culto, louvar a Deus, orar, continuar nesse momento de adoração ao nosso Pai, intercessão e louvor ao nosso Deus. Vamos juntos? Senhor disse a Noé que veio um chuvão, Senhor disse a Noé que veio um chuvão, tire os animais do barrão, filhos do Senhor. Senhor disse a Noé, construa um barcão, Senhor disse a Noé, construa
Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu apresento a Ti, Senhor, a vida de todas as mulheres, Pai. Neste momento, Senhor, eu quero interceder pela vida das mulheres que são mães de família, Pai, que são responsáveis direta pelo sustento da sua casa, da sua família, Senhor. Que o Senhor possa neste momento, Pai, carregar o fardo juntos, Senhor. Que o Senhor possa derramar ânimo, Senhor, derramar forças, Pai, vigor, Senhor. Que elas se sintam, Senhor, abraçadas agora por Ti, Senhor, acompanhadas por Ti, Senhor. Eu quero Te pedir também, Senhor, pela vida das mães que perderam suas filhas, Pai, das filhas que perderam suas mães, Deus, que o Senhor possa derramar, Senhor, o Santo Espírito Consolador sobre essas vidas, Pai. Oh, Senhor, que toda dor, Senhor, seja transformada em alegria, Pai, que todo luto, Senhor, seja transformado, Senhor, em leveza, em paz, Pai, em entendimento, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor, também, Pai, pelas mulheres que sofreram, Deus, ou sofrem qualquer tipo de violência, Pai, de agressão, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, se mostrar do lado delas, Pai. Que o Senhor se faça presente, entre com providências, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor sare todas as dores, que o Senhor sare as feridas, Pai. Cure as cicatrizes, Senhor, e dê forças para que elas possam se levantar, Pai, e continuar, sabendo, Senhor, que o Senhor é grande, que o Senhor é Deus, Pai. Eu quero Te apresentar também, Senhor, a vida das mulheres da nossa igreja, Pai. Oh, Senhor, mulheres fortes, mulheres guerreiras, Pai. Mulheres que são servas, tementes e fiéis a Ti, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, continuar ajudando, Senhor, a caminhada de cada uma, Senhor. Que o Senhor traga, Senhor, revelações, que o Senhor traga paz, Pai. Que o Senhor satisfaça os sonhos do coração de cada uma, Deus, em nome de Jesus Cristo. Que as pessoas, Senhor, que as mulheres que estão esperando uma resposta de Ti, Senhor, seja, Senhor, tenha, Senhor, entendimento, Pai, que há tempo certo para todas as coisas, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que neste Dia Internacional das Mulheres, nesse dia tão especial, tão representativo para nós, Pai, que de alguma forma cada uma delas sinta um carinho especial vindo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, recebe a nossa oração, ouve o nosso clamor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Seu amor perfeito
um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E aceitas com teus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. O Cristo, vosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Estamos chegando agora no momento da proclamação da palavra do Senhor. E eu te convido a orar comigo uma oração por iluminação. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, ó Deus, neste culto ao qual nós estamos prestando a Ti, Senhor. Ó Deus, estamos Te louvando, Te adorando, ó Pai. Estamos, ó Deus, colocando também diante do Senhor as nossas necessidades, as necessidades dos nossos queridos, ó Pai. Estamos intercedendo, ó Deus, por aqueles que necessitam, ó Pai, que precisam do Teu favor, que precisam do Teu cuidado, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, agora de culto,
queremos ouvir a Tua palavra, queremos meditar na Tua palavra, Senhor. Por isso, ó Pai, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja nos ajudando, nos orientando, iluminando, ó Pai, a mente, o coração, não só daquele que trará a palavra, mas também nós queremos ouvir. Ó Deus, que a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos, ó Pai, ouvir com atenção e a Tua palavra, Deus, venha inundar o nosso ser, venha produzir transformação, ó Deus, venha nos ajudar em nosso caminhar, que possamos crescer cada vez mais, ó Deus, ouvindo, meditando, lendo a Tua palavra, Senhor. Pedimos, ó Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida da Vanessa, Senhor, que trará essa mensagem, ó Deus, e assim também sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento tão importante, esse momento, ó Pai, dentro do culto, onde nós iremos ouvir a Tua palavra. Esteja conosco, ó Pai, dia após dia, nos ajudando, recebendo, ó Pai, este culto, e agora, ó Pai, venha falar conosco. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Agora vamos ouvir a meditação da palavra do Senhor. Quem trará a palavra hoje será a Vanessa, minha esposa. Nesse culto, onde nós estamos adorando a Deus, também estamos comemorando o Dia das Mulheres, por isso que está recheado de participação de mulheres, das mulheres da nossa igreja. Por isso, vamos agora meditar, ouvir a palavra do Senhor. Boa noite. Hoje nós vamos falar de uma mulher. E antes de dizer o seu nome, eu vou falar algumas qualidades dela. E quem sabe assim você descobre quem é. Serva, cheia de fé, obediente, resistência, vigor, força, grata, humildade, corajosa. O propósito principal da vida dessa mulher mudou a história da humanidade, mudou a minha história e mudou a sua história. Vou ler em Lucas capítulo 1. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: "Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você." Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e admirada ficou pensando no que ele queria dizer. E então o anjo continuou: "Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem, será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará." E então Maria disse para o anjo: "Isso não é possível, pois eu sou virgem." E o anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo já sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível." E Maria respondeu: "Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer." E o anjo foi embora. Nesse tempo, né? Agora, depois dessa leitura, vocês já devem ter adivinhado de quem eu estava falando no início, né? Então, vamos falar agora, nesse momento, sobre Maria. Uma mulher importante na Bíblia, com uma linda história de obediência, servidão, humildade, coragem, amor, gratidão e fé.
Esse texto que lemos, ele é uma conversa de um anjo do Senhor com Maria. E isso me deixa assim profundamente emocionada ao imaginar esse momento tão lindo acontecendo, momento em que Deus revela o propósito mais importante da vida desta mulher, o propósito de ser escolhida dentre as mulheres da época para dar à luz ao Filho de Deus, Jesus Cristo. No início da conversa, logo na saudação do anjo para com Maria, ele fala: você é muito abençoada. Em algumas traduções ele diz assim: você é favorecida, o Senhor é contigo. E no versículo 29, Maria fica meio sem saber o que pensar e admirada, fica pensando: o que ele quer dizer com essa saudação? O que o anjo, a fala do anjo, acaba gerando uma inquietação na Maria, né, com essas palavras, a ponto do anjo perceber essa inquietação e falar: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Muitas vezes o Senhor, ele nos fala algo, nos direciona algo e a gente se precipita a tentar entender o que ele quer, o que ele quer dizer com isso, mas o que o Senhor está querendo que eu faça? Peraí, como assim, Deus? Acontecem essas coisas com vocês também? Talvez eu pensasse, se eu estivesse no lugar de Maria, né? Talvez eu pensasse assim: por que esse anjo tá falando assim? Bem do nosso jeito isso, né, mulheres? Tipo, por que tá fazendo assim? Mas por que tá falando assim comigo? O que tá acontecendo, né? Já querendo entender o que ainda nem foi dito, o que ainda nem foi revelado totalmente. A nossa ansiedade, às vezes, nos leva a isso, né? E não somente as mulheres, viu? Os homens também, muitas vezes, são precipitados, não escutam a direção completa de Deus e a gente já quer se antecipar, a gente já quer entender o que tá rolando e quer resolver, né? E aí, voltando ao texto, o anjo, ele acalma Maria nesta precipitação de pensamentos e sentimentos. Ele conta para ela o propósito que Deus tem para ela. Na hora, ela acha que isso é impossível, né? Como que ela engravidaria sendo ainda virgem? E então, no verso 35, o anjo responde com detalhes. Ele fala: o Espírito Santo, eu vou ler aqui. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo, Filho de Deus. E no final da conversa, o anjo também conta rapidinho para ela que a sua parente Isabel, mesmo sendo idosa e estéril, também está grávida. E aqui também, nessa história de Isabel, engravidar tem propósitos maravilhosos do Senhor, né? E o anjo finaliza dizendo: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em todas as suas promessas. E falando em propósitos, pensando um pouco mais sobre isso, eu me lembrei sobre um dos propósitos de Deus na minha vida. Eu sempre gostei, desde pequena, como a maioria das crianças, de cantar, né? Mas isso nunca foi incentivado na minha casa, nunca foi incentivado na minha educação, eu nunca fiz, quando criança, nenhum tipo de aula de música, nada disso. Na minha adolescência, eu comecei a frequentar a igreja, né? Uma igreja. E comecei assim a admirar em ver as pessoas cantando, o coral, as crianças, o grupo de louvor, o grupo de jovens, mas eu tinha vergonha, né? Eu pensava: não vou participar, eu tinha medo. Me lembro de cantar uma vez com um grupo de jovens e escrever a letra e ficar com a letra assim, bem no meu rosto, porque, né, o papel segurando a letra da música, por vergonha mesmo.
A voz não saía direito, era bem engraçado. Um dia comecei a ter muita vontade de participar do grupo de louvor. E eu comecei a orar ao Senhor para que Ele me confirmasse mesmo essa vontade na minha vida, né? Isso que estava nascendo e sendo brotado no meu coração. Já que por mim mesma eu entendia que seria impossível, pois eu cantava estranho e eu tinha dificuldades, enfim. E então começaram, naquele mesmo tempo que eu estava em oração, começaram a me convidar para cantar no coral com os jovens, e depois me chamaram para o grupo de louvor. E eu me lembro que eu passei uns apuros porque eu não tinha muita familiaridade com tudo, né? E aí as pessoas do grupo, eles me zoavam, né? Ficavam zombando de mim, brincando e falando assim: a gente vai desligar o seu microfone, vou deixar você sem cantar no microfone. E assim, teve vezes mesmo de não ter microfone suficiente para todo mundo. E assim, deixa a Vanessa sem, né? Ela não canta direito, não tem problema, né? Tudo bem. E eu também nem ligava. Então tá bom, tá tudo certo, né? E aí eles ficavam brincando: nossa, mas você tá com dificuldade até de respirar durante a música, né? E aí depois de um tempo eu comecei a ficar me sentindo um pouco, assim, derrotada com essa situação. Eu falava: Senhor, eu tenho muita vontade de te servir, eu tenho tanta vontade de cantar para o Senhor, né? E eu tô com todas essas dificuldades, e eu entendo quando as pessoas estão falando ali e brincando, né? No meio das brincadeiras, elas estão falando coisas que são verdades mesmo, né? E aí, muitas vezes eu só via derrota mesmo nessa situação que eu passei, e só via impossível, né? E então eu continuei orando ao Senhor, qual era o propósito dele, né? Para que o propósito dele pudesse se revelar. E se ele quisesse me usar nessa área de música, que eu pudesse então aprender, que eu pudesse melhorar um pouco, né? Até tentei aprender instrumentos, né? Tentei, mas não deu muito certo, não era muito minha área naquele momento, né? E eu orava ao Senhor porque eu pedi a Ele que o meu desejo nunca foi ser a melhor, nunca foi cantar, né, para ser a melhor, mas o meu desejo era assim, não prejudicar ninguém enquanto eu cantava. O meu desejo era que as pessoas pudessem ver Deus enquanto cantava, elas pudessem escutar o Senhor falando com elas, elas pudessem ser tocadas pelo Senhor. E aí eu comecei a aprender, e eu me lembro até de uma grande amiga minha até hoje, a Dena, e ela cantava até no meu ouvido para me ajudar a respirar, porque eu respirava na hora errada nas frases, né, e atrapalhava mesmo a música. E aí ela ficava assim no ensaio, ela cantava bem no meu ouvido e fazia os momentos corretos da respiração para que eu pudesse fazer de uma forma mais certa, né? E ela teve bastante paciência comigo. E esse processo, na época, ele teve um propósito. Os anos se passaram e Deus me colocou ali na liderança do grupo de louvor. E nesse momento Deus foi falando muito ao meu coração e ao coração do Daniel. E praticamente assim, nos mesmos dias que a gente estava em oração ou que a gente estava pedindo algo na direção do Senhor, o Senhor dava uma letra de uma canção para ele, para mim, ou dava uma melodia para ele e a letra para mim, e era uma coisa assim, uma atmosfera assim de muita surpresa do que o Senhor estava fazendo durante aquele tempo. E aí eu comecei a escrever algumas letras e guardar, e a gente cantava em casa, assim, só nós dois. E assim, depois de um tempo a gente começou a dividir essas canções com o grupo da igreja, né, que a gente pertencia na época. E aí as pessoas se alegraram, ficaram maravilhadas em ver realmente assim várias coisas que Deus estava fazendo, e isso foi tão assim gostoso. Essa época foi com uma atmosfera tão diferenciada assim,
que o Senhor também começou a dar canções para as outras pessoas ali daquele grupo, e elas também foram cantando, compondo, né, e cantando canções que relatavam também toda essa nossa entrega, a nossa entrega pessoal, a nossa entrega ali como equipe, né, como grupo de louvor, como ministério ali do Senhor. E ela relatava assim toda essa adoração, tudo que a gente estava vivendo, essa atmosfera. E aí isso se deu assim numa proporção tão especial, de uma forma tão rápida, que quando a gente percebeu, assim, a gente começou a apresentar as músicas na igreja, a organizar umas cantatas, né? E aí uma hora ou outra, assim, começaram a surgir uns convites de outras igrejas do nosso presbitério. Daí depois a gente foi nessas igrejas, depois começaram a surgir de outras igrejas de fora do presbitério, de outras até denominações diferentes da nossa, e a gente começou a ir cantar. E assim, em outras cidades, outras igrejas em lugares mais distantes, e aí a gente fazia aquele catadão de dinheiro com todo mundo, pra gente conseguir, né, colocar gasolina, arrumava vaga para todo mundo nos carros, e nós íamos todo mundo. E aí também, em alguns momentos, a gente chegava e depois de todo o sacrifício de ensaio, de juntar todas as coisas, as igrejas estavam cheias. E às vezes a gente chegava e a igreja estava vazia, tinham pouquíssimas pessoas, né? Mas o pensamento daquele momento do nosso grupo era sempre, não importa a quantidade, mas o que importa é o que Deus quer falar, com quem Deus quer falar, a começar em nós. E assim, nada nos paralisava, né? Às vezes, o clima do lugar onde a gente chegava, ele era pesado, mas a atmosfera, ela mudava à medida que a gente ia cantando as canções. Nós cantamos também, além de igrejas, nós cantamos em asilos, nós cantamos em algumas casas de recuperação de dependentes químicos, nós cantamos para pessoas doentes, em leitos de morte. Nós cantamos até na penitenciária feminina do estado de São Paulo. Nós cantamos. O Senhor nos levou para cantar a muitas pessoas necessitadas, e a gente chegava, cantava, e Deus falava aos nossos corações, e a gente percebia que a gente também sempre é muito necessitado do Senhor, né? A gente se coloca à disposição dele para fazer para o próximo, e ele faz em nós, ele trabalha em nós. Isso é muito gratificante. Servir ao Senhor é muito gratificante, é muito maravilhoso, né? E eu sou muito grata a Deus por todo esse tempo, por todo esse propósito que ele teve na minha vida, por todo esse período de trabalho, por todos esses anos, por todas essas vidas preciosas do Senhor, de cada irmão, vidas preciosas de cada irmão que esteve comigo nessa caminhada e que pôde realmente realizar esses feitos do Senhor. E o mais, assim, intrigante era que, assim, eu não sabia realmente tocar instrumentos, eu não tinha experiência em liderança de louvor, eu nem mesmo sabia cantar, né, perfeitamente ali direito, e o propósito daquele tempo se cumpriu. E nós não sabemos o alcance, nem os frutos nascidos desse tempo, mas a gente sabe que muitos outros propósitos o Senhor foi cumprindo durante esse tempo. Nós precisamos, amados, viver na direção do Senhor, sabendo que os propósitos dele são maiores que qualquer plano humano que a gente possa fazer. Eu só queria aprender a cantar direito para não errar a música. Eu queria ser usada pelo Senhor ali no culto de domingo. Esse era o meu plano. Mas Deus tinha um propósito bem diferente do plano que eu tinha. E naquele momento o propósito do Senhor na minha vida era a música. Hoje pode ser intercessão, hoje pode ser apoiadora do ministério tão lindo que meu esposo tem. Nós não sabemos os propósitos que ele tem para nós, em todos os momentos, em todas as fases das nossas vidas, mas nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. E um detalhe muito importante na nossa caminhada, na nossa vida, né? Quando eu compartilhei essa palavra com Dani, ele reforçou muito sobre isso comigo.
E aí ele falou para mim que um detalhe muito importante na nossa caminhada, na nossa vida, é sempre avançar, nunca recuar. Precisamos continuar caminhando na certeza de que Deus vai cumprir o propósito que Ele tem para nós. Então, assim, não tenha medo. Maria, ela foi corajosa quando ela se dispôs à obra que Deus tinha para ela. Talvez no meu caso, se eu tivesse paralisado, recuado, me sentindo totalmente incapaz, eu não teria vivido os propósitos que Deus tinha naquele momento na minha vida. Assim como Maria, por mais estranho, difícil de entender e amedrontador inicialmente, o propósito que Deus tinha para ela mudou a história da humanidade. E viver o propósito de Deus naquele tempo me rendeu também muitos aprendizados que eu trago comigo até hoje. E se você parar para pensar quantas coisas você já viveu, quantas coisas você já aprendeu, quantas coisas você passou, você mudou, e muitas delas têm a ver com o propósito de Deus na sua vida, mesmo que você não entenda completamente qual é o propósito desse momento que eu estou vivendo, Senhor. Qual o propósito, Senhor, de tudo isso que eu estou passando? Talvez nem seja realmente para a gente ficar se perguntando para o Senhor, mas seja realmente pedir a direção dele para continuar vivendo os propósitos. E aí eu te faço uma pergunta agora. Você tem orado ao Senhor e se colocado à disposição para que ele cumpra os propósitos dele em sua vida? Você tem orado ao Senhor e se colocado à disposição dele para que ele cumpra os propósitos dele na sua vida? Maria, a personagem que a gente está refletindo hoje, ela estava pronta a servir a Deus, porque ela o conhecia, ela confiava no Senhor a ponto de descansar o seu coração no propósito do Senhor. Eu não tenho como saber os propósitos de Deus para sua vida. Talvez você também não tenha essa clareza hoje, mas eu tenho certeza que há propósitos. Uma coisa que eu posso te afirmar hoje: há propósitos na sua vida, meu irmão. Há propósitos na sua vida, minha irmã. Acredite. E eu listei algumas coisas aqui que podem nos ajudar a viver na direção do Senhor, dos propósitos que Ele tem para nós. Busque a Deus em oração. Adore-o com todo o fôlego que há em você. Disponha-se a viver os propósitos dele em sua vida. Sirva a ele com amor, com obediência e temor. Creia, ele é o teu único refúgio, o teu socorro bem presente nos dias complicados, nos dias difíceis. Agradeça a Deus por tudo que ele tem realizado na sua vida. Atualmente, nós ouvimos muito sobre mulheres empreendedoras, mulheres admiráveis, mulheres multitarefas, mulheres empoderadas. São tantas coisas que ouvimos sobre o perfil da mulher nos dias de hoje, mas a nossa personagem, Maria, nos mostra no versículo 38 que disposta, obediente, cheia de fé, são títulos muito mais elevados do que esses outros que eu comentei agora. E nesse versículo ela responde prontamente ao Senhor: aqui está, Senhor, a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa prontidão em servir ao Senhor, em permitir que Deus cumpra os seus propósitos em nossas vidas, cabe a todos nós, mulheres, aos homens, aos jovens, a todos nós que somos cristãos. Nós precisamos viver na direção do Senhor, sabendo que os propósitos dele são maiores que qualquer plano humano que possamos fazer. Os propósitos do Senhor são maiores do que qualquer plano humano que você possa fazer.
do que qualquer sonho que você possa ter, do que qualquer desejo que você possa ter. Não esqueça disso. Os propósitos de Deus são maiores do que qualquer plano humano que nós possamos fazer. E fechando aqui com a nossa personagem que refletimos hoje, Maria, ela se colocou à disposição de Deus para que o propósito fosse realizado. Ela gerou o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Este propósito mudou a história da humanidade. E se você já entregou a sua vida a Cristo, como eu, se renda completamente aos propósitos de Deus. Se renda aos propósitos de Deus. E se você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, faça hoje. Faça de hoje, do dia de hoje, o propósito pelo qual você ouviu essa reflexão. Ore comigo, entregue o seu coração ao Senhor Jesus e coloque a sua vida à disposição para viver os propósitos dele. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, Pai querido, Deus, nós queremos já te agradecer de antemão, Senhor, pelos propósitos que o Senhor já cumpriu nas nossas vidas, pelos propósitos que nós nem sabemos e o Senhor já realizou, já cumpriu nas nossas vidas, pelos propósitos que o Senhor ainda há de cumprir, ainda há de fazer. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque no Senhor tudo tem o seu valor, porque no Senhor tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E nós queremos te agradecer, ó Pai, porque é maravilhoso pertencer ao Senhor. E nesta hora, Pai, eu peço para que os nossos corações ansiosos, as nossas mentes preocupadas, não estejam, ó Pai, somente questionando o que o Senhor tem para nós como propósito, mas que nós estejamos, ó Pai, vivendo na paz e na calma, na certeza de que não há plano melhor que o Senhor, do que o Senhor tem planejado para nós. Te agradecemos, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, para que o Senhor possa cumprir em nós os teus desejos, os teus propósitos nas nossas vidas. Nos colocamos à disposição, nos colocamos, ó Pai, à disposição do Senhor para que o Senhor cumpra. Pedimos para que o Senhor possa nos ajudar a cada dia nessa caminhada da nossa vida, direcionando as nossas vidas, nos ajudando, nos enchendo de vigor, de ânimo, nos enchendo, ó Pai, de força, nos enchendo, Senhor, de paz, de amor e de obediência ao Senhor, Pai. Nós queremos obedecer ao Senhor para viver os teus propósitos nas nossas vidas. E nós queremos te pedir também, Pai, nesta hora, para que o Senhor nos ajude e trabalhe, Pai, nas nossas dificuldades, características e coisas que de alguma forma possam atrapalhar o cumprimento dos teus propósitos sobre as nossas vidas. Nos ajude, Pai, a desejar os teus propósitos para as nossas vidas desejar muito mais os teus propósitos do que os nossos planos. Nos ajude a viver na direção e na alegria do que o Senhor tem para nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E muito obrigada, Pai, por este propósito maravilhoso que foi nos dar Jesus, ó Pai, através ali, ó Deus, desse nascimento, desta salvação, ó Pai. Obrigada pelos ensinos, pela reflexão que a história ali dessa personagem da Maria trouxe para nós nesta noite. Obrigada por tudo. Abençoe, Pai, cada um dos meus irmãos, cada um que está assistindo, ó Pai, este culto, cada um que está orando nesta hora, Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai, direcionando nos propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um, Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, perdoa os meus pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Chegamos em um momento muito aguardado
dentro do nosso culto, um momento muito esperado, que é o momento da ceia. É o momento no qual Jesus nos convida, é o momento no qual Jesus nos chama a participarmos de um banquete espiritual, da sua ceia, de nós podermos nos assentar com Ele à mesa e assim partilharmos da ceia ao qual Ele nos convida, na ceia que relembra exatamente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Por isso, nesse momento, que você possa pegar os seus elementos, aí onde você estiver, e participar e partilhar da mesa do Senhor. Eu te convido nesse momento, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, neste culto ao qual nós prestamos a Ti, nesse momento, ó Pai, nós celebramos a Jesus Cristo, celebramos ao Teu Filho, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, onde nós paramos e lembramos do sacrifício de Cristo na cruz, nesse momento, ó Pai, onde nós participamos da mesa do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, que neste momento o pão não seja apenas o pão, o suco de uva não seja apenas um simples suco de uva, mas sim, ó Deus, seja a memória, seja, ó Pai, a participação, a partilha, seja exatamente a nossa forma de gratidão, esse convite que Jesus nos faz, ó Pai, que nesse momento possamos partilhar da mesa do Teu Filho Jesus Cristo, ao qual nós agradecemos por Ele ter morrido naquela cruz e assim ter nos dado a salvação. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor enviou o Teu Filho amado para que assim nós pudéssemos ter novamente o acesso a Ti, ó Deus. Obrigado por esse momento tão incrível dentro deste culto, que é participarmos da ceia do Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, o partiu, elevando aos céus, tendo dado graças, e disse: Este é o meu corpo, que é partido em favor de vós, comei dele todos, façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Bebei dele todos, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, anunciem a morte de Jesus Cristo, anuncie que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou, que Ele vivo está, que Ele nos trouxe a salvação com essa oferta na cruz. Por isso, neste momento, que você possa pegar do pão, que você possa pegar do cálice, do seu suco de uva. Se você estiver só, coma do pão, beba do cálice. Se você estiver na companhia de seus familiares ou de outras pessoas, que alguém pegue então o pão e sirva as outras pessoas. Pegue do cálice e sirva também as outras pessoas. Vamos participar desse momento tão importante dentro do nosso culto, que é a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós iremos ouvir um cântico, e durante este cântico, então, que você possa partilhar e participar da mesa do Senhor. Venhamos todos participar deste banquete preparado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Vamos todos participar. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja
após esse momento de comunhão na mesa do Senhor, nós teremos agora a oração final, que será feita pela Priscila. Em seguida, algumas famílias de nossa igreja convidam você e a sua família a orar junto conosco a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, e depois iremos receber a bênção do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, que nós tivemos de te louvar, Senhor, de te agradecer, ó Pai, de testemunhar do seu amor, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, nós te agradecemos pelo seu cuidado, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo sendo tão pequenos, tão falhos, ó Pai, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos ama e o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, tem cuidado de tudo o que precisamos, mesmo aquilo que nós nem falamos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela família, Senhor, muito obrigada pelos amigos, muito obrigada por esta igreja, ó Pai. Muito obrigada porque nós podemos nos reunir, nós podemos falar da sua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa, no decorrer desta nova semana que se inicia, nos usar, ó Pai, para falar do seu amor, Senhor, para demonstrar do seu amor, Pai. Que o Senhor esteja à nossa frente nesta semana que inicia, nos guiando e nos protegendo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Recebamos agora a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, a alegria do Santo Espírito de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, esteja sobre as suas famílias, esteja sobre o nosso país, sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final de mais um culto, agradecidos a Deus pela sua palavra, agradecidos pela oportunidade de adorar a Deus, agradecidos também ao nosso Deus pela vida de cada mulher que está conosco, que nos cerca, por cada mulher que já passou pela nossa vida, pelas mulheres de nossa igreja, pela sua vida, mulher que está nos assistindo, que está junto conosco adorando ao nosso Deus. Louvamos a Deus pela vida de cada uma de vocês, mulheres importantes, mulheres que se dedicam, mulheres que são preciosas para nós e muito mais preciosas para o nosso Deus, mulheres valorosas do Senhor, ao qual nós agradecemos a Deus por tê-las em nossas vidas. Mulheres que estão ali o tempo todo se dedicam à família, se dedicam ao próximo, se dedicam ao reino de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, que Deus as ajude em todo tempo. Deus sabe exatamente as aflições, as dificuldades que cada uma de vocês passam, e a nossa oração é que Deus as ajude em todo tempo, é que Deus as sustente em todo tempo, é que Deus as ajude a entenderem qual é o propósito que Deus tem sobre a vida de cada uma de vocês. E eu estendo essa oração também aos homens, a todos, que possamos entender o propósito do Senhor sobre as nossas vidas e cumprir esse propósito, buscar esse propósito e fazê-lo da melhor forma possível. Cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas com muita dedicação, com muita vontade, com muito zelo. Obrigado
a você que está conosco, que tem nos acompanhado domingo após domingo nesses cultos ao nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele tem nos cuidado. Ele tem preservado a cada um de nós nesse momento tão difícil que estamos atravessando. Como Igreja de Cristo, vamos orar, vamos continuar clamando ao nosso Deus para que Ele nos ajude nesse momento de dificuldade, para que logo tudo isso passe. Mas vamos continuar firmes e saibam que Deus está conosco. Deus tem nos ajudado, Deus tem cuidado de cada um de nós. E dessa forma, então, encerramos o nosso culto neste dia, agradecidos a Deus por todo o cuidado, agradecidos a Deus pela vida de cada uma dessas mulheres que tanto nos abençoam, que tanto tem se esmerado, se esforçado, mulheres do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, que Ele cuide de cada uma de vocês e que Deus abençoe a todos nós, aos homens, às mulheres, às crianças, às pessoas de idade mais avançada, aos jovens, a todos nós. Que o nosso Deus esteja cuidando, esteja abençoando a cada um e que tenhamos assim uma semana de muita paz, uma semana muito abençoada. E aproveito novamente para dizer, se você ainda não curtiu esse vídeo, clica ali nesse joinha para curtir, uma vez só. Nós estamos sempre falando dessas curtidas porque isso torna o vídeo mais relevante, fazendo com que outras pessoas possam também assistir a este culto ao nosso Deus, conhecer ao nosso Deus, poder louvar ao nosso Deus junto conosco. E aproveite, encaminhe, clique ali no link, copie o link deste culto, encaminhe para os seus amigos, para os seus familiares. Vamos compartilhar a palavra do Senhor nas nossas redes sociais, vamos fazer com que a palavra do Senhor alcance tantas e tantas vidas, possa abençoar tantas e tantas famílias. Vamos fazer isso? Vamos compartilhar esse culto? Que Deus então abençoe a sua vida, abençoe a sua família e te dê uma semana de muita paz, uma semana de muita bênção na presença do nosso Deus e que o propósito dele se cumpra na vida de cada um de nós. Um grande abraço e até mais.